Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, estamos na nossa série especial em razão do Dia Internacional da Música, que é celebrado no início do mês de outubro, e para isso vamos conversar com a professora Catarina Gonzaga, da sede Salvador, na Bahia. Olá, Catarina, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, Danilo. É um motivo de muita alegria estar aqui com vocês hoje, especialmente para falar sobre dois temas que são os temas que fazem parte da minha vida, né, que é a música unida à filosofia. Então, acho que faz todo sentido estarmos juntos aqui hoje. E também o professor Joseph Júnior, da sede Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, seja bem-vindo, Joseph. Alô, Danilo. Alô, Pedro. Para mim é uma honra muito grande participar desse podcast, principalmente ao lado da minha grande parceira, Catarina Gonzaga. Olá, Joseph. Olá, Catarina. Olá também ao Pedro. Sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso podcast. Para mim também é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje reunidos, falando sobre música e também falando sobre filosofia. Bem, pessoal, então vamos começar falando sobre a música popular e a intenção como uma formação moral para o ser humano em relação a esse gênero musical que é a música popular. Vamos começar então refletindo sobre o que significa a ideia de popular e queria ouvi-los sobre essa primeira abordagem. Quando a gente fala de música popular, primeiro a gente precisa se voltar para a ideia do que é a música, né? E de por que surge a música, né? Já que essa música, como o nome já diz, né? Popular está relacionado ao povo. E por que surge essa música no meio do povo, né? E eu penso que, para além dos conceitos acadêmicos formulados, né, dentro da história da nossa música e tudo mais, vale a ideia de que quando a gente faz música, a gente faz porque a gente precisa expressar algo que simplesmente com as palavras a gente não consegue. A gente precisa cantar, a gente precisa colocar uma melodia, a gente precisa embelezar para que as palavras façam jus ao que a gente quer transmitir, né? Para que seja o suficiente, ou pelo menos a gente tente que seja suficiente, porque às vezes nem a música é suficiente para expressar as coisas que estão dentro do nosso ser. Então, eu penso que a música ela surge justamente para poder atender a essa demanda do ser humano de expressar o que ele tem de mais profundo, de mais interno, e conseguir transmitir um pouco da beleza que ele enxerga nesse mundo que ele vê, que só o artista consegue ver. E essa transmissão ela vai se dar através dessa música, seja através de uma música instrumental, seja através de uma música com letra, né, com uma poesia associada, ou através de tantas outras artes, mas estamos falando aqui da música e acho que a música surge muito dentro desse contexto do povo sentir essa necessidade de expressar algo que está relacionado às suas vivências. O que eu complementaria depois dessa belíssima explanação da Catarina é essa necessidade que o ser humano tem de expressar algo, de transmitir algo, de intuir aquilo que ele está vendo e traduzir como expressão artística em geral. E a música, como um viés dessa expressão, é um desses canais. O compositor muitas vezes tem uma inquietação e essa inquietação ele vai transmitir através da melodia, né? E como você falou, está através das letras. E muito interessante é que temos duas pontas nesse canal. O compositor faz essa música e muito importante também é quem vai interpretar a música. Então, esse diálogo precisa também ser estabelecido entre o compositor e o intérprete, de uma maneira bem harmônica, para que nós consigamos receber a ideia que a pessoa que compôs a música quis transmitir, ou aquilo que ele estava sentindo, e aquele sentimento chegar até nós.
cabe destacar algo importante antes da próxima pergunta, que tanto Catarina quanto Joseph, ambos são profissionais da música. A Catarina é professora de canto e o Joseph é compositor, tem os seus trabalhos autorais, inclusive lançados em plataformas digitais, além de serem professores voluntários em Nova Acrópole. E eu ressalto esse ponto justamente em função da relevância que se há ao falar de música, em serem músicos de fato, em viverem dessa arte, que é algo bastante desafiador. E quando a gente fala de desafio, vem a questão que Confúcio nos ensina sobre a importância da música dentro de uma sociedade. E daí deriva a questão que eu vou fazer para vocês, que é esse processo de formação moral através da música. O compositor, por exemplo, nós sabemos que ele canaliza uma ideia, ele tem uma concepção de algo e ele aplica isso através de versos, através de melodias, na música como um todo, através do seu instrumento, enfim. E é importantíssimo que haja uma formação moral para que aquele que compõe e que vai influenciar uma sociedade que tem um papel muito importante, segundo nos ensina Confúcio e Platão, por exemplo, também, de que ele tenha uma formação moral enquanto ser humano, para que aquilo que ele capte seja bem compreendido, seja vivenciável e seja também algo que ele aplica na sua vida do ponto de vista moral. Então, gostaria que vocês falassem dessa questão para que a gente compreendesse um pouco mais sobre essa ideia. Esse tema é bem estimulante, porque Confúcio, ele acreditava que a música era fundamental para o desenvolvimento da cultura de um povo e porque ela pode influenciar o caráter das pessoas e, consequentemente, a estabilidade de uma sociedade. A gente vê em Platão, inclusive, que a natureza humana de uma determinada sociedade pode até influenciar na sua forma de governo. Então, a música, enquanto uma via de formação, pode ajudar a trazer essa harmonia, trazer uma ordem de forma consciente, né, para essa sociedade. Ele entendia, defendia o uso da música para educar as pessoas sobre os valores morais e os valores éticos. Ele falava de música harmoniosa, que pode ajudar a cultivar as virtudes, como a gentileza, por exemplo. Então essa visão é muito importante porque ela pode nos ajudar muito no processo de educação de uma sociedade, né? É interessante falar sobre a música desse ponto de vista da moral, e isso me lembra muito a ideia que Platão trazia para a gente, né? O grande filósofo Platão, ele fala de um mundo arquetípico, né? Que é o mundo da perfeição, o mundo onde existem as grandes ideias, onde moram as virtudes, e o nosso mundo manifestado, que seria uma espécie de projeção desse mundo arquetípico, desse mundo perfeito. E quando ele fala da arte, ele diz que o artista ele vai captar essas ideias, captar um pouco dessa perfeição e trazer ela para o mundo. Então, a busca por fazer com que o mundo se expresse de maneira mais fidedigna a esse outro mundo das ideias, esse mundo arquetípico, é justamente o afazer artístico. Então, essa busca do ser humano por expressar o melhor que existe nele mesmo é muito semelhante a essa busca que Platão fala que o artista tem de expressar no mundo essa perfeição que ele enxerga nesse plano das ideias. É mais ou menos o que a gente chama de inspiração, né? Se a gente for traduzir para a nossa linguagem atual, seria o processo de inspiração artística. O artista, ele vê algo belo, ele vê algo que está para além do mundo material e ele sente essa necessidade de trazer isso para esse mundo. Então, ele compõe. O intérprete, ele também vê isso de certa forma, né? Só que ele vai trazer para o mundo através da composição do artista que viu primeiro e compôs, né? Então é como se fosse uma grande cadeia de transmissão. O compositor vê essas ideias, traz para o mundo em forma de canção, e aí o intérprete pega essa canção e vê as ideias através
da composição daquele artista que veio antes dele e reproduz novamente no mundo, sempre com esse intuito de trazer beleza. Então, onde é que está a ideia da moral aí? Está justamente nessa expressão da perfeição, né? Da mesma forma que eu busco expressar beleza através da arte, porque eu vi algo de belo, eu vi algo de grandioso nesse mundo das ideias, eu também estou vendo a justiça, eu também estou vendo o bem, e eu vou tentar buscar fazer com que tudo se expresse na minha vida como um todo, né? Nas minhas ações, no meu comportamento, nos meus costumes. Não faz sentido trazer beleza para o mundo se eu não trago junto com isso um comportamento moral. Então, acho que é por isso que Confúcio falava que você conseguia ver no povo a expressão dessa moral, a expressão desse desenvolvimento de consciência do povo através da arte que esse povo produz. Daí a gente entende a necessidade que esses sábios viam na educação. E precisamos lembrar que já foi trazido aqui em vários podcasts que a ideia de educação é trazer de dentro o nosso melhor. Porque uma coisa é eu ter uma inquietação, e essa inquietação seja o mistério do homem, o mistério da natureza. E a outra coisa é eu tenho uma inquietação, e essa inquietação seja um problema que eu estou vivendo, um problema emocional, e vou fazer todo mundo chorar. Bem, o compositor ele vai transmitir aquilo que ele está sentindo. E tem uma frase do Srihan que diz que evoluir é depurar o gosto, que quer dizer que nós vamos tornando a nossa sensibilidade mais refinada. Então, aquele artista que tem uma sensibilidade mais refinada, ele vai transmitir esse refinamento, enquanto aquele que está com a sensibilidade mais voltada para aquilo que é instintivo, é isso que ele vai transmitir para o pessoal. Por isso, os sábios falavam sobre essa educação. Falavam sobre essa moral, porque justamente o artista iria contribuir para que a sociedade tivesse essas inspirações. Claro, porque se a música está se tratando dessa expressão dos sentimentos, e os sentimentos que estão sendo vivenciados por esse povo são muito superficiais, e quando eu falo de superficiais, falo inclusive de um contexto social em que a gente passa por muitas necessidades físicas mesmo, né? A própria necessidade da sobrevivência, ela faz com que a gente viva na superfície da matéria, porque a gente precisa dar conta do básico para viver, né? E quando a gente está muito envolvido com essa vida material, com essa necessidade mais básica da sobrevivência, ou quando estamos, de fato, buscando estar sempre nos anestesiando das dores da vida e vivendo mais nesse âmbito dos prazeres, isso faz com que os nossos sentimentos vão se tornando superficiais. E se os meus sentimentos estão na superfície, se eu não consigo aprofundá-los, como é que eu vou fazer uma música que expresse algo de profundo, né? Essa música ela vai estar inspirada realmente nas coisas mais superficiais, vai estar inspirada nas coisas mais do cotidiano, que tem a sua beleza também, né? Mas que não vai expressar essa profundidade, essa força moral, essa busca de virtudes. Vai ser uma música que fala das coisas mais corriqueiras, do que faz parte da vida de todos, né? Todos estão vivendo esse momento de desenvolvimento das suas faculdades mais básicas para poder conseguir sobreviver, para conseguir dar conta dos problemas emocionais, como o Joseph falou, das coisas que fazem parte da vida de todos os seres humanos. E ao mesmo tempo que temos todas essas necessidades que participam do nosso cotidiano, como dizem os antigos, Platão, Plotino e outros, nós temos uma necessidade de beleza, que não vai atender somente às nossas questões instintivas, mas que, senão, vai atender à nossa necessidade da alma. Portanto, pergunto para vocês, para a gente continuar nessa nossa reflexão, qual é a importância da beleza? Ou seja, por que a beleza ela é importante para o desenvolvimento e para a evolução do ser humano, como bem colocou o Joseph em relação à evolução ser essa possibilidade de ir refinando aquilo que a gente gosta ou não gosta. Como relacionarmos isso com a ideia da importância da beleza? Bom, a beleza, quando a gente vai resgatar os conceitos dos grandes filósofos,
ela não está relacionada simplesmente a uma organização que agrada aos nossos olhos, né? Ou aos nossos ouvidos. Não está relacionada ao que agrada, mas está relacionada, sim, à existência de uma harmonia. A harmonia não necessariamente diz respeito ao que nos dá prazer. A harmonia, ela também pode existir no que é natural. E dentro da natureza, a gente tem também os momentos de morte, de fechamento de ciclos, de renovação. Tudo isso faz parte da natureza e nem sempre é agradável. Então, a importância da beleza está justamente no desenvolvimento da nossa capacidade de conseguir enxergar a essência por trás de todas as coisas. A beleza, ela é, como diriam os antigos, ela é a face de Deus. Então, ela é uma expressão da perfeição, uma expressão da divindade, a expressão daquilo que há de mais interno dentro de cada coisa, né? A expressão das essências. E se a gente se priva de ter contato com essa beleza, a gente vai se tornando cada vez mais rude, cada vez mais insensível, né? Então, o artista, ele é aquele que tem uma sensibilidade muito desenvolvida, mas não é uma sensibilidade no sentido da suscetibilidade, né? É uma sensibilidade para conseguir ver o que está por trás das coisas. Essa beleza, ela vai fazendo com que a gente vá tomando gosto pelo que é bom também. Não é só pela estética por si só, né? Mas é por esse gosto pela justiça, esse gosto pela bondade, esse gosto pela verdade. A beleza, ela é uma expressão da verdade. Então, a importância dela na nossa vida está justamente em que a gente consiga identificar o que é a verdade. Porque como eu vou gostar do bem se eu sequer sei o que é o bem? Então, essa beleza, ela se expressa como ordem, se expressa como harmonia e vai fazendo com que a gente tenha uma referência do que é o bem também. É bem bacana, porque o artista acaba sendo uma ponte. Ele acaba unindo duas margens de um rio entre as coisas, como disse a Catarina, que são essenciais em tudo, e aquele que simplesmente não consegue ver o que o artista está vendo. Porque o artista, ele tem a propriedade de enxergar alguma coisa que, de uma forma geral, as pessoas não estão enxergando da mesma forma que o fotógrafo. Vamos imaginar uma cena onde as pessoas estão andando e só veem grama. E o fotógrafo, no mesmo lugar, de repente vai ver uma florzinha. Ou vai olhar para a grama de um ângulo que, quando ele tirar a fotografia, todos vão se encantar. E por que as pessoas se encantam? Porque o ser humano é o único ser na Terra capaz de perceber isso que a gente chama de beleza e que está relacionado com a sua alma, que é a única que tem a capacidade de captar o arquétipo do belo. A sua alma, seu espírito, sua essência é capaz de captar a essência das coisas, justamente porque essa captação também é uma via do conhecimento humano, da vida, faz parte da vida humana. E isso é algo fundamental para o ser humano, ele cultivar essa parte que capta a beleza, justamente para que ele cada vez mais tenha a possibilidade de ver aquilo que o senso comum, de uma maneira geral, não vê, que possa transmitir, né? E à medida que ele vai transmitindo, vai trazendo um alento para as pessoas, essa transmissão, ela vai sendo legitimada. Nós precisamos disso, o artista precisa disso, e a própria natureza, a vida precisa disso, porque isso é uma forma de vida, essa transmissão. Isso que o artista faz é transmitir um pouco dessa vida, para que todos tenham a possibilidade de fazer parte dela. E é legal, Joseph, a gente lembrar também que a beleza, ela funciona como um alimento para a alma.
Então, da mesma forma que hoje em dia a gente está sempre buscando por ter um corpo saudável, né? Tá muito na moda buscar ser saudável, ter saúde. E aí o que a gente faz? A gente logo de cara já corrige a nossa alimentação, né? Não dá para ficar comendo só o que me dá prazer, né? Se uma criança tiver a possibilidade de escolher o que ela vai comer de manhã, de tarde, de noite, ela vai sempre querer os docinhos, né? Que são aquilo que mais agradam aquele paladar que ainda não foi refinado para aprender a gostar do que lhe faz bem. Como ela não tem discernimento, ela prefere se alimentar somente daquilo que lhe agrada. E quando a gente cresce e a gente toma consciência de que as coisas que nos agradam não necessariamente fazem bem para esse corpo, a gente começa a corrigir essa alimentação. E com o passar do tempo, essa é a minha experiência, acredito que seja a de muitas outras pessoas, a gente vai percebendo que a gente começa a gostar das coisas que nos fazem bem. Elas já não são tão desagradáveis quanto um dia foram. Por quê? Porque a gente vai tomando consciência do quanto aquilo é importante para a gente. E da mesma forma que esses alimentos vão fazer com que o nosso corpo se torne mais saudável, a nossa alma também precisa de alimentos. E são muitos os alimentos que a gente pode dar para a nossa alma, né? Mas muitas vezes a gente não alimenta ela, muitas vezes a gente não se preocupa com o que essa alma está consumindo. E a música, por exemplo, é um alimento muito direto para a alma, porque a música ela tem essa capacidade de se comunicar com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Então é importante que a gente lembre disso para a gente tomar um pouco de cuidado também com o que a gente ouve, com aquilo que a gente ouve no nosso cotidiano, aquele alimento que a gente está trazendo para a nossa alma, porque se for belo, com certeza vai fazer com que essa alma se torne um pouco mais forte. Né? Da mesma forma que o nosso corpo também vai ganhando essa robustez, a nossa alma também fica mais robusta, a gente consegue ter um controle maior das nossas emoções, a gente já não se deixa levar tanto pelas circunstâncias, a gente vai realmente adquirindo essa fortaleza interior que é tão importante quanto a fortaleza do nosso corpo também. Tem um outro ponto importante, e eu gostaria que vocês falassem sobre ele, que é a música folclórica. Ela tem uma importância muito grande no seio das sociedades. Inclusive, há estudos sobre a música folclórica e a ajuda que ela traz em relação ao estresse, à ansiedade, ou seja, no controle desses males que causam muitos problemas para o ser humano. E, em razão disso, eu gostaria que vocês falassem um pouco da relevância, da importância da música folclórica dentro de um contexto social. A palavra folclore, ela é de origem inglesa. É um composto de duas palavras, folk, que significa povo ou comunidade, e lore, que significa conhecimento ou ensinamento. Então a gente pode falar do folclore como um conhecimento de um povo, né, ou ensinamento de um povo, né, onde os costumes, tradições são transmitidos de geração em geração. No Brasil, os costumes e tradições populares são extremamente diversificados, né? Eles refletem a nossa diversidade cultural, que é o resultado da miscigenação dos indígenas, dos africanos e dos europeus. E toda manifestação folclórica tem a sua música. Exemplo, né, da festa junina, carimbó, bumba meu boi no norte, boi bumbá, frevo no nordeste, congada, festa do divino no centro-oeste, folia de reis, carnaval no sudeste, por exemplo, as danças de fita, a chula no sul. Tudo isso tem uma origem culturalmente originada de uma necessidade, da necessidade humana de contato com o divino, né? O professor Michel Echenique, que foi o fundador de Nova Acrópole no Brasil, costumava dizer que o folclore é a migalha do banquete dos deuses, justamente por ter essa origem na manifestação de uma tradição divina. E então a música folclórica, ela tem uns aspectos, sejam eles estruturais, performáticas ou líricas, que influenciam muito positivamente em alguns aspectos, alguns elementos sociais. Houve um estudo feito, um estudo sobre o efeito da música, incluindo a música folclórica, no estresse e na ansiedade.
Esses estudos costumam ser comuns na literatura científica. E aí muitos desses estudos indicam que a música ela pode ter efeitos positivos, né, no bem-estar emocional das pessoas. E a música folclórica, em particular, é interessante porque muitas vezes está enraizada na cultura, né, de uma comunidade específica. Ouvir música folclórica pode evocar sentimentos de familiaridade, pertencimento e tranquilidade, o que pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade para algumas pessoas. Que coisa, né? Interessante. Uma dica importante, a gente buscar ser eclético, mas tomando cuidado, né? Isso eu já ouvi várias vezes em outros podcasts aqui, né? A importância da gente entender o que é o ecletismo. E relembrando, o ecletismo é a nossa capacidade de acessar o que há de bom em todas as coisas. Então, eu não posso ter preconceitos, eu tenho que mergulhar nesse universo. Dentro da música popular, como dentro do folclore, como o Joseph falava, tem coisas muito ricas e, às vezes, a gente se limita em relação àquilo que a gente já conhece e que a gente gosta porque a gente conhece e não mergulha em outros universos. E se a gente quer realmente buscar alimentos para a nossa alma, se a gente quer realmente encontrar aquilo que de melhor a gente pode ouvir dentro da música popular, a gente precisa fazer um exercício de investigação. Buscar conhecer outras coisas, outros ritmos, outras melodias, outras harmonias, outros estilos musicais que às vezes a gente não ouve, só que com esse discernimento, compreender que a gente pode colocar um certo filtro, né? Para ser eclético não significa que eu vou gostar de tudo o que me apresentam. Não, eu tenho que ter critérios, né? Para não estar consumindo um monte de açúcar dentro dessa música, né, para não estar consumindo um monte de condimentos e entendendo que muito do que é produzido hoje é produzido com intuito comercial, com o intuito de ser realmente um chicletinho ali na minha mente e que muitas vezes não tem nutrientes, né? Então, buscar um pouco desses nutrientes, encontrar essas músicas que têm melodias mais bonitas, que têm uma harmonia um pouco mais rica, músicas que tenham uma diversidade rítmica, né, que agradem ao meu corpo. O ritmo, ele está muito relacionado a essa pulsação da vida no nosso corpo. Então, existem ritmos que nos agradam mais do que outros, mas a gente precisa investigar para encontrar um pouco disso, descobrir músicas novas, artistas novos, artistas antigos, porque lá na música de algumas décadas atrás a gente encontra coisas que muitas vezes a gente vem com um preconceito por causa da gravação, que tem aquele ar de música antiga, e aí a gente já se limita também, mas tantas vezes tem tanta riqueza ali, né? Tem letras belíssimas, poesias incríveis, e a gente pode mergulhar nesse universo e ir buscando o melhor de cada música, o melhor de cada estilo. Minha dica hoje é que a gente busque realmente fazer essa investigação para encontrar, especialmente na música popular brasileira. Estamos falando aqui da música popular como um todo, mas vou aqui fazer uma defesa da música popular brasileira, porque é uma das mais ricas que eu conheço. Temos compositores incríveis, então acho que vale muito a pena passear um pouco por esses estilos musicais que foram sendo criados ao longo dessas últimas décadas e que podem nos trazer alimentos preciosos para a gente desenvolver as nossas virtudes, para nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos, ouvindo coisas boas todos os dias. Ouvinte, o que nós acabamos de ouvir da Catarina foi um desafio. É um desafio para, como ela disse muito bem, nos desenvolvermos. Saber ouvir música é algo que não é espontâneo. Precisamos, como ela bem disse, investigar. Então, esse processo de se abrir para uma música nova, no sentido de que, por exemplo, eu nunca ouvi uma música da década de 60, então eu vou ouvir uma música da década de 60, ou vou ouvir uma música da década de 50, de repente até transitar pelas décadas faz com que a gente tenha a possibilidade de ter contato com outras coisas, com outros ritmos, com outras melodias,
com outras formas de harmonização, outros instrumentos que são executados naquelas músicas, e isso nos enriquece muito. É um processo que, como eu falei, não é espontâneo, porque exige que a gente se predisponha a fazer essa investigação. E aí eu digo que essa predisposição para fazer uma investigação dessa natureza vai nos fortalecer, sobretudo do ponto de vista cultural, inclusive na nossa possibilidade de compreender as tantas várias formas da expressão humana. Então foi muito bacana essa colocação da Catarina, justamente porque esse é um desafio muito bom. Vocês trouxeram inúmeras relações, experiências, ideias para que a gente possa repensar o que é a música, a nossa relação com ela e, sobretudo, a nossa vivência em relação a um pouco de tudo isso que vocês falaram ao longo dessa nossa conversa. Então, gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais, além do que vocês já mencionaram, para que a gente encerrasse essa nossa maravilhosa e agradável conversa de hoje. O filósofo e poeta Friedrich Schiller, que viveu no século XVIII, ele falava que os seres humanos eles já têm acesso a todo o conhecimento que precisam para evoluírem, para se tornarem melhores seres humanos, mas que é muito difícil amar essa sabedoria, buscar esse desenvolvimento, essa evolução, se você não tem aliado a isso uma cultura estética. Ele fala que a cultura estética é justamente esse trampolim que vai fazer com que o ser humano ame a verdade, ame o bem. E isso se dá justamente porque ele desenvolve esse refinamento do seu gosto, ele passa a gostar daquilo que é mais belo, daquilo que fala de aspectos mais profundos. Então, eu penso que para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto civilização, refinar os nossos gostos, ouvir música da melhor qualidade possível, é um passo fundamental, né? É um passo fundamental enquanto sociedade, é um passo fundamental enquanto indivíduos também, que a gente busque esse gosto pelas coisas belas, né? Lembrando aqui, mais uma vez, antes de encerrar, que o belo não necessariamente é aquilo que nos agrada. O belo, às vezes, fala de dores, fala de superação, fala de coragem. O belo é aquilo que fala do nosso lado heróico. Então, que a gente possa se relacionar com isso, que a gente possa se aventurar nesse universo da música popular, para conhecer tudo aquilo que pode tocar a nossa alma, que a gente possa se relacionar com a música, como o Joseph falava, né, dessa maneira, desse ponto de vista de alguém que aprecia e que realmente se coloca numa posição de quem quer aprender com a música, porque a música tem muito a nos ensinar, tem muito a falar diretamente com a nossa alma, para que a gente possa amar cada vez mais o bem, para que a gente possa amar cada vez mais a sabedoria e nos tornarmos, de fato, aquilo que somos filósofos, né? Todos nós somos, em algum grau, filósofos, somos amantes dessa sabedoria. E a música é uma ferramenta fundamental nesse processo. Eu diria que nós temos que ouvir mais música, com o sentido de fazermos uma apreciação. Ontem eu estava assistindo um filme em que um personagem falava pro protagonista, que estava comendo comida muito rápida, ele falava assim: coma devagar, assim você não vai apreciar o sabor dos alimentos. E é mais ou menos dessa forma que a gente vem escutando a música. A gente vem ouvindo a música de maneira automática, seja para dançar, seja para se distrair, mas é imprescindível que a gente se sente numa cadeira, pegue uma boa música com uma boa letra e escute, aprecie aquela música. A gente vai perceber o quão enriquecedor isso é para nossas vidas. Isso é, para as nossas almas. Bem, então, neste primeiro episódio dessa nossa série especial sobre esse mês dedicado à música, que possamos usar essa grande ferramenta
desligarmos aqui, darmos o pause nas nossas respectivas plataformas e, na sequência, escutarmos uma música com todas essas referências que Catarina e Joseph nos indicaram e, claro, agradecendo muito vocês pela presença aqui neste episódio especial. Catarina, muito obrigado e até as próximas. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Danilo. Até a próxima, gente. E Joseph também, muito obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado, Pedro, pelo convite. Uma honra participar aqui. A alegria é nossa. Joseph, Catarina, Pedro, sejam sempre muito bem-vindos. É sempre muito bom podermos conversar sobre essas ideias. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Chiquinha Gonzaga e chama-se Corta Jaca.